Já aconteceu com vocês estarem estudando as Escrituras, aí lerem um versículo que já conheciam e percebem outros detalhes durante a leitura? Isso acontece com muita frequência. Dependendo da situação em que nos encontramos e da nossa maturidade, ao ler uma terceira vez, vamos encontrar detalhes novos e assim a cada vez. Com o relato da primeira visão acontece o mesmo. Acompanhe esse vídeo até o final e descobre detalhes interessantes sobre esse grande acontecimento. O terceiro tópico de estudo dessa semana é: por que existem vários relatos sobre a primeira visão? Estamos acostumados e muito familiarizados com o relato que encontramos no livro de Pérolas de Grande Valor. É o relato oficial da igreja e foi muito estudado por anos. Acontece que existem mais 3 relatos feitos pelo profeta Joseph Smith, registrados em épocas diferentes e com propósitos e públicos diferentes, e cada um com detalhes e particularidades que engrandecem o nosso conhecimento a respeito da visita do Pai e de Jesus Cristo ao jovem Joseph. O manual Tópicos do Evangelho, nós lemos: cada relato da primeira visão de Joseph Smith e seus contemporâneos tem a sua própria história e contexto, que influenciaram como o evento foi relembrado, comunicado e registrado. O relato que encontramos nas Escrituras é o terceiro registro, feito em 1838. Foi ditado pelo profeta Joseph e foi publicado no Jornal da Igreja. O manual fala: o relato de 1838 enfatiza a visão como o início da ascensão e progresso da Igreja. Do mesmo modo que o relato de 1835, a questão central da narrativa é qual igreja está certa. O primeiro registro, feito em 1832, foi o único escrito pessoalmente pelo profeta. Foi registrado na sua primeira autobiografia e depois no seu diário, mas não foi publicado. E até foi esquecido por muitos anos, só começou a ser divulgado depois dos anos de 1960. Pelo que foi registrado, o profeta estava anotando seus sentimentos, as suas impressões sobre a grandiosa experiência de ter seus pecados perdoados pelo Mestre Jesus. Tanto que ele enfatiza esse episódio e registra específico a aparição de Cristo, sem citar que o Pai também estava presente na ocasião. Já o segundo registro, feito no ano de 1835, 3 anos depois, foi ditado pelo profeta e escrito pelo irmão Parrish, com o propósito de informar um visitante chamado Robert, que estava na cidade. Aqui o profeta estava bem à vontade por não precisar escrever, era algo que ele não tinha tanta habilidade. O manual fala: ele relatou sua tentativa em descobrir qual igreja estava certa, a oposição que sentiu ao orar e a aparição de um personagem divino que foi seguido logo por outro. Esse relato também registra a aparição de anjos na visão. O terceiro relato é o que conhecemos, é como está nas Escrituras. Já o quarto registro foi feito com o propósito de apresentar a igreja ao jornal Chicago Democrat e para pessoas que não eram membros da igreja. É um relato bem conciso e direto. Na ocasião, também o profeta registrou as regras de fé. Há alguns anos, a igreja produziu um novo vídeo sobre a primeira visão, baseado nas informações de todos esses relatos. Vamos terminar o estudo assistindo um trecho desse vídeo. Que nosso testemunho seja fortalecido e que o Espírito do Senhor toque em nosso coração, confirmando toda a verdade sobre o amor de Deus por cada um de nós. Entre 1832 e 1844, Joseph Smith e alguns de seus melhores amigos registraram pelo menos 9 relatos da experiência da primeira visão de Joseph, contadas em ocasiões diferentes para pessoas diferentes.
O relato mais detalhado, escrito em 1838, foi publicado em um livro de escrituras chamado Pérola de Grande Valor. O que você vai ver foi extraído de todos os relatos escritos sobre a primeira visão para fornecer outros pontos de vista e impressões a esse acontecimento extraordinário. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Eu clamei ao Senhor por misericórdia, porque não havia ninguém mais a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. Foi a primeira vez em minha vida que experimentei orar em voz alta. Ó Deus. Imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Minha mente ficou cheia de dúvidas e todo tipo de imagens inadequadas. Pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita, mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse. Senhor! Minha boca foi aberta. Tenha misericórdia de mim. E minha língua foi solta. Perdão. Joseph, este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph, perdoados são os teus pecados. Eis que sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo, a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. O mundo se acha em pecado. Desviaram-se todos do Evangelho e não guardam meus mandamentos. Aproximam-se de mim com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Não procure nenhuma delas. Espere com paciência. No futuro, a verdade completa do Evangelho será revelada a ti.